নিত্যানন্দ রায়। অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। অধম পতিত Your mother not coming? She's coming soon. She's going to India. She's going to India. She got British passport or not? Not yet, but she has a ticket to India.
No British also, not possible. Not at the moment. Long time waits. She doesn't know. She wants to travel with me. Yeah, she's going to put it with you now. Okay, Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama brother. What is your name? Shiva. Oi Shiva. Shivananda. Come. Chanting Gayatri Mantra. Problem with this question. Oi. Oi, everybody come here. Listen Hari Katha. Without listening Hari Katha, no bhakti. Just come here. Oi, everybody come. Come, sir. Come more forward. Another. Oi, Shiva, come. Nice word. Yeah, Shiva, thanks for saying here. We're chanting Gayatri Mantra now. Nityananda. Or another? Vijay Krishna. What is that? Huh? Young boy. Not really. Gayatri Mantra. Huh? You have secret thread or not? Through give up. And secret thread, who is the secret thread? Secret thread is Baladev Prabhu. Understand? What it is? Balaputi. Maharaj está dizendo que o cordão bramínico, assim, ele é a manifestação de Baladev Prabhu. Yeah, you keep new one. Hey. Então Maharaj vai dar um novo pro Shiva e Shiva está prometendo cantar. Senão a família dele toda vai morrer. Quando Maharaj amaldiçoar. So first of all, I offer my respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sapasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. And simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present here, all of my respectful taste. Então Maharaj primeiramente oferece suas mais humildes, respeitosas reverências aos seus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Narayana Goswami Maharaj,
simultaneamente que oferece as reverências a Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Bhaktivinoda Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshasa, Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod, Puri Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas sendo presentes, Vaishnavas e Vaishnavis e convidados aqui presentes. So, yesterday you are very nicely, whole day, to glorify Nityananda Tattva and Baladev Tattva. Então ontem, durante o dia todo, as glórias de Nityananda Tattva e Baladev Tattva foram faladas. Because just you heard also, Nityananda Tattva, that means Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. Então vocês acabaram de ouvir que Nityananda Tattva também é Akhanda Guru Tattva, é a Tattva do Guru indivisível. Without Guru Nishtha, without Guru Bhakti, any method, you cannot develop your spiritual life. Que não existe nenhum método além de Guru Nishtha e Guru Bhakti para que uma pessoa ela se desenvolva espiritualmente. Many lives you enjoyed all kinds of sinful sense gratifications. Então, por muitas vidas, vocês se satisfizeram com desfrute material e tudo isso. And that is called the chewing the chewed. Isso se chama mastigar o mastigado. You never satisfied. Você nunca está satisfeito. But now, Nityananda Prabhu or Baladev Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, mercifully caught your choti and bring in his line. Então, mas agora, misericordiosamente, Shri Nityananda Prabhu, Shri Baladev Prabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu pegaram o seu choti, a sua sikha, a sua trança e trouxeram vocês no caminho deles, no caminho para seguir eles. You don't want, because the stool they don't want to drink the sweet rice. Então, vocês não querem, porque o velho que se encontra no excremento, ele não quer ir beber o arroz doce. Stool wants drink what things? Stool. Understand? Very nice liquid stool. Então, o velho que mora no excremento, ele gosta do quê? De excremento, né? Aquele excremento delicioso e líquido. Stool. Understand? But Guru Vaishnava, by force. No, take the sweet rice. Então, mas Guru e Vaishnava, a força, eles dizem, não, beba o arroz doce. Take Amrit, nectar. Tomem amrit, tomem néctar. You don't want. Is it true? But Guru Vaishnava, by force, is it true? Vocês não querem, essa é a verdade, mas Guru e Vaishnava, eles dão a força. And especially Nityananda Prabhu, what did he say? Nityananda Ashtakam, Jatheshtare Bhrato Kuru Hari Hari Dhyanam Anisam Tato Javare Samsara Pambudi Taranam Dayo Moi Lage Idam Bahu Spatang Ratati Griham Ratati Ratana Ja Pratigriham Bhajanityanandam Bhajanakurukandam Niravam Nityananda Ashtakam. Nityananda Prabhu is very merciful. He goes to the house and he meets with all the living entities and very humble. And taking the one blade of grass under his teeth and saying, "Oh my brother, Jatheshra Bhata Kuru Hari Hari Meam Dhyanam Anisam." No do anything. No dhyan tapasya, austerities, nothing. No dan punna, no donation, no any kinds of pious activities. Just what you do? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Nityananda saying and raise his hand, man promise. And I am taking your all responsibilities delivered from this material world. Então, Shri Nityananda Prabhu, ele vai de porta em porta. Aí no Nityananda Ashtakam se diz, ele vai de porta em porta, ele diz, Jatestane Brata Kuru Hari Hari Dana Manisam, que vocês não precisam fazer nada, nenhum tipo de dhyana, tapasya, austeridades, nenhum tipo de atividade muito difícil, simplesmente cantem os santos nomes, e eu irei ser responsável por qualquer resultado, qualquer coisa de resultado o que vocês não fizeram, o que for, eu vou ser responsável por vocês serem liberados desse mundo material. Nityananda Tattva, that means Baladev Tattva. Então, Nityananda Tattva é o Tattva de Baladev Prabhu também. If you learn Baladev Tattva clearly, then very easy to understand Nityananda Tattva.
Então, se vocês aprenderem o tato de Baladev Prabhu claramente, então o tato de Nityananda Prabhu é muito fácil de se entender. Brajer Kanai Gaur holo. Ar Brajer Balai Nitai. Our Padakarta, Bengali verse, explain this. In Braj, Kanai, man Krishna, he appears in the form of Nimai. At same Braj, Balai means Baladev Prabhu appears in Navadvip Dham in the form of Nityananda. Então, um poeta bengali, num verso em bengali, ele explica que o Kanai de Braj, quer dizer, Krishna, o Kanai de Braj, agora ele é Nimai em Navadvip Dham. Ele é Nimai em Navadvip Dham. E o Balai de Braj, que é Baladev Prabhu, agora ele é o Nitai em Navadvip Dham, no Lila de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Baladev Prabhu, yesterday I told, he is Ishar Tattva, Bhagavat Tattva, non-different from Krishna. Então, ontem foi explicado que Baladev Prabhu, ele é Ishvara Tattva, ele não é diferente de Shri Krishna. Krishna's direct manifestation, and that is called Aditya Vigraha. Aditya Vigraha means he is non-different from his body. Então, ele é uma manifestação de Krishna, que ele se chama Aditya Vigraha, que ele não é diferente de Krishna, do próprio corpo de Krishna. Only difference is what? Krishna is blackish, or Baladev Prabhu, fresh complexion, white complexion. Então, a única diferença entre eles é que a tez de Krishna, da cor de Krishna, ele é escuro, e a tez de Shri Nityananda Prabhu é que ele é, o Baladev Prabhu, ele é mais brilhante, mais branco. And Baladev Prabhu teaching to us how to serve to Krishna. E Baladev Prabhu, o que ele faz? Ele nos ensina como nós devemos servir Krishna. For this regard, Baladev Prabhu is called also Akhanda Guru Tattva. Guru means is what? Who is expert all kinds of service to Lord. Então, por isso, pelo fato de ele ensinar os serviços de Krishna, Baladev Prabhu, Nityananda Prabhu, ele é Akhanda Guru. Akhanda Guru é aquele que é perito em servir e ensinar a como servir Krishna. So Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada explained, Guru means is what? Krishna Seva Murta Vigraha. The direct manifestation of Krishna Seva Vigraha. Então, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele diz que Guru é o Krishna Seva Murta Vigraha, que ele é a manifestação de como da Vigraha do serviço de Krishna, a Krishna. Same Krishna manifested in the form of Baladev Prabhu. Why? Because he is teaching to us how to serve Krishna. Então, o próprio Krishna, ele se manifesta na forma de Baladev Prabhu, por qual razão? Para nos ensinar a como nós devemos servi-lo. Bhagavad Gita, Krishna says, Manamana bhavo madbhakto madhyaji mang namaskuru. This is your theoretical. As how practical we serve to Krishna. Então, no Bhagavad Gita, Shri Krishna disse, Manmana bhava madbhakto. Ele disse como as pessoas deveriam servir e meditar nele. Mas agora, na prática, ele vai ensinar. Madbhakto, Krishna says, you have to become my devotee. Então, Shri Krishna lhe diz, Madbhakto, se torne meu bhakta, meu devoto. But very difficult to her become devotee. Bhakta va sakta. Mas é extremamente difícil se tornar um devoto. Sakta understand? Very hard. Not easy to become bhakta. Bhakta means devotee. Então, porque se tornar um devoto é estranho, não é fácil, é difícil. Is it clear? You are saying I am devotee. You are devotee or which are? Who knows? Devotee means is what? Seva. Seva. Então, né, nós dizemos, nós somos devotos, mas o que é um devoto? Quem é um devoto? Quem realmente é um devoto? Um devoto, ele é um sevaka. So, Bengali word saying, what saying? Bhakta va sakta. Very difficult to become bhakta. Bhakta means devotee of Lord. Então, nesse ditado bengali, digamos, se diz, bhakta va sakta, que é extremamente difícil de se tornar um devoto. For this regard, impersonalists, they don't want to become devotee. They want to become Lord. It's easier. Everybody said to me. Então, por isso que os impersonalistas, eles não querem se tornar devotos, bhaktas, eles querem se tornar o próprio Senhor Supremo, mais fácil, eles podem ser servidos por todos. Why Mayavadi is saying, Aham Brahmasmi, I am Brahma, I am Bhagavan. Why? Então, because they know, they are very clever. But if I become devotee, very difficult to serve. And seva is very, very hard, sakta.
Então, os Mayavadas, eles dizem que eles meditam no que? Aham Brahmasma, eu sou aquele, né, o Supremo. Porque se eles praticassem, né, o caminho da devoção e se tornassem bhaktas, eles sabem que aquilo é extremamente... Já para se tornar um bhakta já é muito difícil, e quando uma pessoa se torna um bhakta, o tanto de seva que ele faz é extremamente difícil, então eles pensam, não, é muito difícil. So now coming in this way, Krishna told in Bhagavad Gita, you have to become my bhakta, devotee. Então, por isso, Krishna, no Bhagavad Gita, ele diz, mas ele dá essa instrução, você deve se tornar o meu devoto. But how to serve to him? Mas como Krishna deve ser servido? One can serve to his Istadev, one who knows his heart. If you don't know his heart, you cannot serve. Então, uma pessoa somente poderá servir a deidade adorável quando ela conhecer o coração da deidade adorável. Quais são os desejos no coração da sua deidade adorável? A menos que ele saiba disso, ele não poderá. Just give an example. Gurudev told, bring glass of water. But what water do you bring? Então, por exemplo, o Gurudev ele disse, me traga um copo de água, mas que tipo de água, né, o que trazer? Sometimes we told this story. What? Gurudev told the disciple, bring water. Then disciple ran away. Then after 10 minutes, again return back. Então, nessa história se diz que o Guru ele diz para o discípulo, ei, vai buscar um copo de água. O discípulo sai correndo, depois de 10 minutos ele volta. Then ask Gurudev, which water I will bring for you? Aí ele volta, depois de 10 minutos ele pergunta, Gurudev, que tipo de água que eu devo trazer? Hot water or cold water? Água quente ou fria? Then Gurudev told, okay, bring cold water. Então o Guru ele diz, não, traga água fria. Then again he ran away, again after 10 minutes again return back. Então agora aquele discípulo sai correndo de novo e depois de 10 minutos ele volta. Then Gurudev asks, Gurudev, I forgot one thing to ask you. And I will bring Bisleri water or tap water. Então ele diz, Gurudev, eu esqueci de perguntar mais uma coisinha. Eu trago Bisleri, na água Bisleri de garrafa comprada ou água da torneira? Gurudev, okay. If you go to the market, then stop closure, no? Who knows? It is better bring water, tap water. Então o Guru ele pensou, ele disse, não, se você for para o mercado, talvez a loja está fechada, você não vai conseguir comprar, traga uma água da torneira mesmo. Then disciple ran away. And then after 10 minutes again return back, empty hand. Então agora o discípulo saiu correndo novamente, depois de 10 minutos ele volta com as mãos vazias. Gurudev tell to me, I will bring water, which glass? Plastic glass or iron glass? Ele diz, Gurudev, o que é melhor para colocar na água, né? O que é mais saudável? Copo de plástico ou de metal? Look, how kind of sevak. Então veja esse tipo de seva. Nice sevak. Okay, you bring water in plastic. Então o Gurudev ele diz, não, traga água no copo de plástico. Then again return back 10 minutes after. Depois de 10 minutos ele volta novamente. Gurudev, I forgot one thing to ask you. Gurudev, I will bring water for you hold my hand or in a tray. Ele diz, Gurudev, eu devo trazer essa água, um copo nas minhas mãos ou devo trazer uma bandeja de copos? The Gurudev told no need to bring water from there. 1 hour already passed. E o Guru agora, né, após 1 hora, ele diz, mas não precisa trazer mais água. This is called his word. Sevak, not sevak. This is called sev amit. Bengali word. Sev amit, then what thing? Bak. Bak means crane. Então, isso é um seva? Não, esse em Bengali se diz um seva amit, ele é um bak. O que é isso? One is called sevak, or another is called bak. Sevak means servant, or bak means crane. Então, seva, né, é um servo e um bak ele é? Bakasura. Sevak, understand? Yeah. No, it's a Portuguese word, I don't know this word. Como garça, sim? Krishna killed Bakasura. Baka. Not so. Why am I saying not so easy to become devotee of Lord? Bhakta Bhasakta. Because if you really know the heart of his Istadev, then you can properly serve, otherwise not. Então, por isso, não é fácil se tornar um seva, porque a menos que uma pessoa conheça e saiba o coração do seu Istadev, da sua deidade adorável, o serviço não pode ser feito. Yeah. Why am I saying? Because for this regard, Krishna manifested
in the form of Baladev Prabhu and showing to us how to properly serve to Krishna. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Krishna ele vem na forma de Baladev Prabhu para nos ensinar como o serviço de Krishna pode ser feito. And how many forms Baladev Prabhu served to Krishna? Então, em quantas formas Baladev Prabhu ele serve a Krishna? Huh? Five. Pancharup Dhari Krishna Kare Sevan. Chaitanya Charitamrita. And Baladev Prabhu, he manifests five forms and served to Krishna. Então, no Chaitanya Charitamrita se diz que Baladev Prabhu ele assume 5 formas para o serviço de Krishna. 4 power forms he served to Krishna with Sisti Karya, creation. And 1 form directly served to Krishna's Rasmadhurya Seva. Então, 4 daquelas formas são formas que são adotadas para servir Krishna nos serviços que tem a ver com a criação e a destruição desses universos materiais, e uma ele serve diretamente aos passatempos de Radha Krishna. Understand? Baladev Prabhu. Is Baladev Prabhu his brother? And Baladev Prabhu. He served to Krishna, herding the cows, and with him, with all kinds of rasas, Baladev Prabhu served to Krishna. That's a Sakha, Vatsala and Madhurya also. Então, o Baladev Prabhu, um dos serviços que ele faz é sair com Krishna, com as vacas, nas florestas de Vrindavan, e também em todas as raças, Dasa, Sakha, Vatsala e Madhurya, ele serve Krishna também. At 4 rupas, and he serves Sankarsan, Mul Sankarsan, and then Katadaksai, Garbhudaksai, Kridaksai Vishnu, then Shesh Vishnu, and Sheshna. In this way he also serves. Not only in this, also Prabhav, Vaibhav, Prakash, and he served to Krishna also. In Dwarakapuri, and manifested 4 forms, Vasudev, Sankarsan, Padmana, and Aniruddha. And in this way, many ways Baladev Prabhu, and he serves to Krishna. Então, Baladev Prabhu, ele serve Krishna, ele serve Krishna, Mula Sankarshan, ele serve como Karanodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Kirodakshaya Vishnu, Sheshnag, como Prabha, Vaibhav Prakash. Em Dwarka ele também serve, se transformando no Chaturvyuha, e ali ele continua servindo em diferentes lugares, em todos os lugares ele serve. You read Chaitanya Charitamrita, very nice and very nicely glorified about how Baladev Prabhu, he serves to Krishna. Então, leiam Chaitanya Charitamrita, e ali está uma bela glorificação de como Shri Baladev Prabhu ele serve Shri Krishna. Then Srimad Bhagavatam also discourses, Baladev Prabhu, he serves to Krishna in 10 ways. Então, no Srimad Bhagavatam também se diz como Baladev Prabhu ele serve Krishna de 10 maneiras diferentes. Dasa e Lila Seva. This is very important. Isso é muito importante. How many ways? 10 ways. What is that? Asana, Vasana, Bhusan, Paduka, Chhatra, and his sacred thread, just I told. Krishna's sacred thread, Upavit, who is Baladev Prabhu himself. Então, ali das 10 formas que são como asana, paduka, né, os sapatos e diferentes artigos de Krishna, a pena de pavão, tudo, ele também é o cordão brahmínico que Krishna usa. Aquela é a própria manifestação de Baladev Prabhu. And first Baladev Prabhu he serves to Krishna in the form of asana. Asana means seat. Então, a primeira maneira que o Baladev Prabhu serve Krishna na forma de asana, na forma da cadeira, do lugar onde ele se senta. Before Krishna coming, Baladev Prabhu, he makes a seat for him. Então, antes de Krishna vir, o Baladev Prabhu ele prepara uma asana, um lugar para Krishna se sentar. So for this regard, Devaki's 6 sons died. Then 7th time Devaki she pregnant. And who came in the 7th womb of the Devaki? And Baladev Prabhu. Então, por isso, os 6 primeiros filhos de Devaki foram mortos. O 7º filho de Devaki que veio no ventre dela era o próprio Baladev Prabhu. Baladev Prabhu he makes the platform for before coming to Krishna. Porque Baladev Prabhu ele faz a plataforma para antes de Krishna se manifestar em qualquer lugar. Then Jogmaya took him and placed in the womb of Rohini. For this regard, Baladev Prabhu, one name is called Sankarsan. Então, pelo poder de Yoga Maya, ela transferiu o Baladev Prabhu do ventre de Devaki para o ventre de Rohini Maya. Então, por isso, um dos nomes de Baladev Prabhu é Sankarsana. Then Krishna appeared in the womb of Devaki and in the 8th womb, that is the Ashtanga Krishna.
Então, e agora, Shri Krishna ele vem, né? Ele vem como oitavo filho ali no ventre de Devaki. And in the same way, our bhakti is going on. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Manutri, Nishtha, Ruchi, Asukti, Bhav or Prem. 8th stage. Prem or Bhav or Prem will come. Então, por isso, na graduação de Bhakti, né? Como Shraddha, Nishtha, assim, Shraddha, Sadhusanga, Nishtha, assim, essa graduação são 8 estágios ali também. Understand? And 7th stage, that is called Bhav or Prem. Então, 7 estágios que são como Bhav e Prem, finalmente como Bhav e Prem. Then Baladev Prabhu makes this stage. And Baladev Tattva is called Sandhini Tattva. Então, Baladev Prabhu, ele faz essa plataforma. Por isso, o Baladev Prabhu ele é conhecido como ele é Sandhini Tattva. Baladev Prabhu is called presiding deities of Sandhini. Então, Baladev Prabhu ele é a deidade que preside Sandhini. Sandhini means existing, making the platform. Sandhini significa existência, aquele que faz a plataforma. And Krishna, he is called which tattva? Sambit, the transcendental knowledge. E Krishna, que tanto ele é Sambit, ele é o conhecimento transcendental. And Srimati Radhika, she the presiding deities of bliss, Ananda, Radhimisa. Então, Srimati Radhika, a deidade que preside Ananda, que é a nossa bem-aventurança transcendental. Again, 3 things is one. That is called Sat Chit Ananda. Novamente, essas 3 são Sat Chit Ananda. He is one, but manifested in many forms. In the form of Baladev Prabhu, in the form of Srimati Radhika, in the form of everything is manifested. That is called Achinta Tattva. Então, ele é mas ele se manifesta de diferentes formas. Ele se manifesta como Baladev Prabhu, ele se manifesta como Srimati Radhika. Por isso, esse tattva se chama Achintya. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karna Karana. Ishvara Parama Sachidananda Vigraha. Who is Krishna? It's called Sat Chit Ananda. 3 things. Sat Chit Ananda. Então, quem é Krishna? Ele é Sat Chit Ananda. But just I also return back. The Krishna himself manifested in the form of Baladev Prabhu. Why? Because showing to us how to serve to Krishna. For this Baladev Prabhu, he is showing to us how to serve to Krishna. How many ways? 10 ways. Dasavidha Seva. Então, por isso, o próprio Sri Krishna ele se manifesta na forma de Baladev Prabhu para servir Sri Krishna. E especialmente ele serve de 10 maneiras diferentes. Asana. So for this regard, he makes the platform for Krishna. Então ele faz a plataforma para Krishna. And he is called Dham Sarup. Baladev Prabhu is called also Dham Sarup. Dasamaya Dasavam Lakshmitam Srimad Bhagavatam. Então Baladev Prabhu ele também ele é Dham Sarup, ele é o próprio Sarup do Dham, a natureza ele é o próprio Dham. That is called Ashray Tattva, center. Ele é Ashray Tattva, ele é o abrigo. So Baladev Prabhu, Asan, Basan means Krishna's cloth. Who is Krishna's cloth? Baladev Prabhu himself. Basan significa roupa, né? Quem é a roupa de Krishna? Quem é a própria manifestação de Baladev Prabhu. Yesterday I told this story in Argentina. When Krishna became very angry with Bhishma Pitamaha and hold the wheels of the chariot and going to kill to Bhishma Pitamaha. Então, Maharaj contou essa história ontem na Argentina, como quando Krishna, na batalha de Kurukshetra, ficou extremamente irado por Bhishma Pitamaha. Ele foi atacar Bhishma Pitamaha com a roda da carruagem. And in the battlefield of Kurukshetra, Arjun and Bhishma Pitamaha, they are fighting to each other. Então, no campo de batalha de Kurukshetra, Arjuna e Bhishma Pitamaha estavam lutando um com o outro. Because that day Bhishma Pitamaha promised to what is his name? Duryodhana. Today I have to defeat to Arjuna. Então, naquele mesmo dia, Bhishma Pitamaha ele prometeu para Duryodhana que ele iria derrotar Krishna, ele iria derrotar Arjuna na batalha. Because Duryodhana, he used many harsh words to Bhishma Pitamaha. You are eating our rice, but you take side of Pandavas. Então, porque naquele dia, Duryodhana, ele usou palavras muito ásperas com Bhishma Pitamaha, ele disse, você está aqui comendo nosso arroz, né? A gente está te mantendo, mas você está protegendo e está do lado dos Pandavas. You are making partiality.
Você está sendo parcial. You are cheating to us. Você está nos enganando. Right? Eh? If you take salt from someone, our Shastra says you have to glorify to him. Então o Shastra diz, se você recebe sal de uma pessoa, você deve glorificar aquela pessoa. Understand? Jar nun khai tar gun gai. Bengali word saying. If you eat someone, you have to glorify to him. Então o Shastra diz, se você come das mãos de alguém, você deve glorificar aquela pessoa. And if you eating his rice or criticize to him, that is your stupid nonsense. Então, se você comer o arroz daquela pessoa, mas criticar aquela mesma pessoa, é uma coisa completamente estúpida, sem noção. So in the same way, Duryodhana is very angry and used many harsh words to Bhishma Pitama. You are not really fight with us. Então, com muita ira e palavras ásperas, Duryodhana falou com Bhishma Pitama. Ele disse, vocês não estão lutando por nós ou conosco. Then Bhishma Pitama become very angry. Okay, tomorrow I will defeat Arjuna. Então, o Bhishma Pitama, quando ele ouviu aquilo, né, ele ficou muito irado e disse, ok, amanhã eu irei derrotar Arjuna. And here Krishna promised to Arjuna, Name Bhakta Pranasate, who is my devotee, pure devotee, who will never defeat. Mas aqui, do outro lado, Krishna promete a Arjuna, ele disse, Name Bhakta Pranasati, que meu Bhakta nunca irá ser derrotado. Arjuna is the pure devotee of Krishna and completely surrendered to Krishna. E Arjuna é o devoto puro de Krishna, ele é completamente rendido a Shri Krishna. So now Arjuna and Bhishma Pitama, they are fighting. Então agora chegou o momento e Arjuna e Bhishma Pitama estavam em guerra. How possible Arjuna defeat to Bhishma Pitama? Not possible. E é impossível que Arjuna derrote Bhishma Pitama. In front of Bhishma Pitama, Arjuna is as a small baby. Então, na frente de Bhishma Pitama, em comparação ao Bhishma Pitama, Arjuna ele é como um bebê. This is right. And Bhishma Pitama is one kavach, Ichha Mrityu Vratam. Ichha Mrityu Varan means according to his own desire he will die. No one can kill him. Então, o Bhishma Pitama ele tem um kavach, ele tem uma proteção dele que ele morre no momento que ele quiser. So now Bhishma Pitama and Arjuna fighting. Então agora Bhishma Pitama e Arjuna estão lutando. Bhishma Pitama become very angry. Today I have to kill Arjuna. Então Bhishma Pitama está muito irado. Ele diz, hoje eu tenho que matar Arjuna. So Bhishma Pitama he shooted very deadly and poisonous arrows to Arjuna. Então agora Bhishma Pitama ele começou a atirar flechas extremamente potentes e venenosas para matar Arjuna. Arjuna cannot tolerate that the arrows. E Arjuna não estava conseguindo tolerar aquelas flechas. This is true. So for this regard, Krishna he drove the chariot, sometimes chariot going up and the arrows coming in the chest of Krishna. Então agora Krishna, como ele era, né, ele era ele era o quadrigado de Arjuna, então ele estava dirigindo aquela carruagem com muito esperto, dirigindo eles para cima, para baixo, de forma com que as flechas atingiam ele mesmo. Then Krishna chest full of blood, red blood. E por isso o peito de Krishna estava cheio de marcas das flechas com sangue. When Bhishma Pitama noticed his top stuti, oh, this is not blood on the chest of Krishna. This is in the ras dance of Krishna's and Gopis breast kumkum. Então agora, Bhishma Pitama, ele sendo tão exaltado, ele começou a orar a Shri Krishna. Ele disse, isso não é sangue, isso é o kumkum do peito das Gopis que está no corpo de Shri Krishna durante a Rasa Lila. Then Bhishma Pitama did many stop stuti in his mind to Krishna also. Even in the battlefield, Bhishma Pitama, he doing many stops to Krishna. Just looking Krishna's chest which is full of blood. Então agora, vendo o peito de Krishna cheio de sangue, Bhishma Pitama ficou absorto na sua devoção a Krishna e começou a orar de diferentes maneiras na sua mente a Krishna. And so much sweat dropping from the forehead of Krishna. E Krishna suava muito, que na sua testa muito suor caía. Even Krishna, for Krishna also very difficult to tolerate the arrows of Bhishma Pitama.
Então, até mesmo para o próprio Krishna é extremamente difícil de se tolerar as flechas de Bhishma Pitama. So how possible Arjuna, he will defeat to Bhishma Pitama? Então, como é possível que Arjuna iria ser capaz de derrotar Bhishma Pitama? Then Krishna become very angry. Então, Krishna ficou muito irado. Eh? Then Krishna stopped to drive the chariot of Arjuna. Então, Krishna, no momento, ele parou de dirigir a carruagem de Arjuna. And Krishna jumped from the chariot Krishna pulou daquela carruagem and took one wheel of the chariot in his hand, as like Sudan Chakra hand, going to kill to Bhishma Pitama. e pegando uma das rodas da carruagem na sua mão, Krishna ele foi em direção a Bhishma Pitama pronto para matá-lo. Have you seen this picture or not? Vocês já viram essa foto ou não? Yes. Krishna, he is going, holding one and wheels of the chariot on his hand and going to kill to Bhishma Pitama. Então, ali com a roda da carruagem, Krishna nas suas mãos, assim, ele vai matar Bhishma Pitama. Then Krishna's Pitambar and falling down from his body. E o pitamba de Krishna, o manto dele, o pitamba de Krishna está caindo do seu corpo. Because now Krishna is very angry. Well, you have to I kill Bhishma Pitama. Então, porque agora Krishna está extremamente irado, ele agora está pensando, eu vou matar Bhishma. So when Krishna was running, that time Prithvi Devi, she completely was sucking and fluffing. Então agora, quando Krishna estava correndo em direção a Bhishma para matá-lo, a mãe terra, Bhumi Devi, ela estava meio que chacoalhando assim, tremendo. As like with Mahapralaya, destruction. Então, assim como o momento onde acontece a destruição de tudo. That time, Krishna's cloth, Pitambar. Who is that Pitambar? Baladev Prabhu. Então agora, nós vemos aqui quem é aquela pitamba de Shri Krishna, aquele manto de Shri Krishna que está caindo do corpo dele. Quem é aquele manto? É o próprio Baladev Prabhu. Then Baladev Prabhu, he holds the earth. Otherwise, earth will be completely upside down. Então, o que Baladev Prabhu está fazendo? Ele está voluntariamente caindo do corpo de Krishna para tocar a terra, a mãe terra, para que ela se acalme, porque senão a mãe terra ia virar ao contrário, ia ser um In desastre. this context, Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Pad explained this way. When Krishna's cloth falling down from his body and touched the earth, actually Baladev Prabhu, he hold the earth, Prithvi Devi. Otherwise no one can hold the Prithvi Devi. Então aqui no seu comentário do Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele explica isso, que Baladev Prabhu, ele, na forma daquele manto, ele cai e toca a mãe terra, Prithvi Devi, mãe terra, para que ela pare de tremer e pare de, aquela destruição total, pare de acontecer. So I told this, Baladev Prabhu, he serves to Krishna in the form of Vastra, his cloth. Krishna's cloth is yours, Baladev Prabhu himself. Então, um dos serviços que Baladev Prabhu presta a Shri Krishna é ser a Vastra, a roupa que Shri Krishna veste. Even Krishna's sacred thread, Baladev Prabhu, says now himself. Então, o próprio o cordão brahminico de Baladev, o de Krishna é Shri Baladev Prabhu, Seshnag. Especially Guru gives you sacred thread, this is yours. Gurudev gives you Baladev Prabhu to you. To protect your body, protect your mind. Então agora, quando o Guru ele dá o cordão brahminico ao discípulo, ele está dando Baladev Prabhu para ele, para proteger o corpo e mente daquele discípulo. Because no one can protect your mind. Only Baladev Prabhu protects your mind. So Baladev Prabhu always with you around your body in the form of sacred thread, Upavit. Então agora, Guru ele dá aquele cordão brahminico que é o próprio Baladev Prabhu para ajudar a mente, especialmente a mente daquele discípulo. Somente Baladev Prabhu pode ajudar. If you not keep the sacred thread, then who can protect you? E se você não mantiver aquele cordão brahminico com você, quem vai te ajudar? And Krishna cannot protect you. Então Krishna não poderá te proteger. Only Baladev Prabhu. So Baladev Prabhu always protects you around your body in the form of sacred thread. Então, Upavita. Baladev Prabhu ele é o único que poderá ajudar, Krishna não poderá ajudar. Então, na forma daquele cordão sagrado, o Baladev Prabhu está ajudando aquela pessoa. So Brahmachari have to always keep sacred thread around his body. Então, o Brahmachari, o estudante, ele sempre deve manter aquele cordão brahminico ao redor do seu corpo. Understand? Oi, understand or not? Put sacred thread. Então, Other offense. esse cordão brahminico deve ser usado, senão é uma ofensa. Try to understand this. So asana, vasana, bhusana, paduka. Paduka means Krishna's shoes.
Who is that? Baladev Prabhu himself. Então, Paduka agora, né, as próprias sandálias de Krishna, sapatos de Krishna são Baladev Prabhu também. Understand? Guru's everything you can use, but Guru's Paduka means shoes you cannot use for your feet. Então, tudo de Guru, né, que a gente talvez recebeu de presente, aquilo pode ser usado, menos as sandálias dele. Guru's shoes, what will keep? On your Sinhasana, full and Srimad Bhagavata gives evidence also. Então, o Srimad Bhagavatam dá essa evidência de que as sandálias de Guru devem ser colocadas num lugar especial, numa Sinhasana, e adoradas. Understand? Guru's, what is it called? Garland, cloth, everything is what? Non-difference with the potential of Guru. Same Shakti. Mayang Jayat, then you can conquer the Maya. Então se diz que a vestimenta do Guru, a guirlanda dele, tudo aquilo são manifestações da Shakti de Guru. Once Narada Rishi, he brought on the garland of Narayana in Golok Vaikuntha Dham. Once Narada Rishi brought Narayan's Prasadimala. Então uma vez Narada Rishi ele trouxe a Prasadimala, Mala Prasad de Narayana. Then he met with Indra. On the way, Indra met with him. Então, e no caminho ele se encontrou com Indra. Indra, he was sitting on his carrier, Airavat. Indra estava sentado naquela entidade que carrega ele, Airavat, o elefante. This katha is Srimad Bhagavatam. Then Narada Rishi, he gave the garland to Indra. This is the Prasadi Mala. Remnants of Lord Vishnu. Então Narada Rishi lhe deu aquela guirlanda prateada do Senhor Vishnu para Indra. Then Indra, he thinking this is ordinary garland. He took that the garland and threw on his elephant. E pensando que aquela guirlanda era uma coisa comum, ordinária, né? Indra ele pegou aquela guirlanda e jogou para o seu elefante. Then elephant must that the garland with his feet. E o elefante de Indra, que carrega Indra, aquele elefante esmagou a guirlanda com seus pés. This is the offense. For this regard, Indra, he lost his position from heaven. E aquilo foi uma ofensa, e por isso Indra ele perdeu sua posição nos planetas celestiais. Srimad Bhagavatam gives evidence. When Uddhav going to Braj, then Krishna sent to Uddhav in Braj, Kachodam Brajesh. Then Krishna gave his own, all the remnants, his own cloth, garland, chariot, everything to Uddhav. Então, uma evidência é dada no Srimad Bhagavatam de que quando Krishna mandou Uddhav a Braj, Krishna também deu a sua prachadimala, a sua roupa, ele deu até a sua própria carruagem para que Uddhav levasse a Braj. Only Krishna did not give one thing to Uddhav, his own shoes. E somente uma coisa Krishna não deu a Uddhav, que foram as suas sandálias, seus sapatos. Yeah, this sloka is coming. Mayang Jayat. If you receive Krishna's as gurus, there is a prasadi mala, garland, clothes. That is your prasad. Prasad means mercy. Then you can conquer the mind. Então se diz neste verso, Mayang Jayat, que aquilo que, né, de Prasad-mala, a roupa de Guru, são coisas não diferentes dele, são manifestações do seu poder, e por aquilo aquela pessoa pode conquistar a Maya. So he was the garland. Baladev Prabhu himself manifested the form of the garland in the neck of Krishna. Então, mas aquela guirlanda, ela é a própria manifestação de Baladev Prabhu. Sometimes devotee are stupid. If give, Guru give it, oh no, I am not qualified. Give, then throw in the dust. That's an offense, aparat. Então, às vezes, né, o Guru dá a guirlanda e o discípulo, não sou qualificado, eles não querem, ou alguns outros pegam, mas depois jogam em qualquer lugar, e isso é uma ofensa. Understand? I'm saying, Baladev Prabhu, he served to Krishna, especially 10 ways, asana, vasana, bhusan, paduka, garland, everything. Então, por quê? Porque todas essas são as manifestações de Baladev Prabhu, né, o serviço que ele presta a Sri Krishna. So Nityananda Prabhu, coming same Baladev Prabhu appeared in this Kali Yuga, and with Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, that's called Nityananda Prabhu. Então, agora, aquele mesmo Baladev Prabhu, ele se manifesta na forma de Shri Nityananda Prabhu. Bennu, also Bennu.
Everything is Baladev Prabhu. Even Krishna's body also Baladev Prabhu. Então até o próprio corpo de Krishna é Baladev Prabhu. Srimad Bhagavatam explain. Read Srimad Bhagavatam. Então leiam o Srimad Bhagavatam. When Vasudeva Maharaj took Krishna coming out from the jail, then Vasudeva Maharaj is thinking, how will bring to Krishna and cross the river because that was raining. Then Baladev Prabhu, he manifested in the form of Sesana as like Chhatra. Chhatra means umbrella. Então agora, quando Vasudeva Maharaj ele foi levar Krishna, bebê, que se manifestou em Mathura, até Brindavan, quando ele estava ia atravessar a Ria Jamuna e caiu uma grande tempestade, Baladev Prabhu se manifestou ali em cima de Krishna, bebê Krishna, para protegê-lo, aquela manifestação de chatra, de como se fosse um guarda-chuva. Though Baladev Prabhu is Sabba Tattva, worshipable deities, but always is Abhiman. What is Abhiman? Because I am his servant. Muitar das. Então, Baladev Prabhu, ele é o próprio Ishvara, ele é adorado tanto quanto Sri Krishna, mas a concepção, o Abhiman que ele tem, a identificação que ele tem é de ser um servo, Muitar das, ele sempre quer servir continuamente. If you eat, you have to feed to someone, which is the best. Então, uma pessoa, ela come, a outra alimenta a pessoa. Né? Quem é o melhor? Many people thinking, I am eating, I am very happy. No. If you feed to someone, so much more happiness will come in your heart. Então, pessoas comuns, elas pensam, eu estou comendo, eu estou muito feliz. Mas não, aquelas pessoas que servem, que alimentam os outros, essas pessoas são felizes. That is called Sevananda. If you serve to someone, then so much happiness comes in your heart. More than to eat. Então, aquela felicidade se chama Sevananda, que é a felicidade de servir. A felicidade de servir será mais elevada do que a felicidade de desfrutar, nesse caso, comer. Mother, whole day, whole night serves, but she eats little bit. But when she serves, and everybody satisfied, then heart also overflows. Então, a mamãe, por exemplo, ela passa o dia inteiro servindo. E no final, às vezes, ela come somente um pouquinho. Mas onde está a felicidade dela? Não está em comer, mas está em ver que todos aqueles que ela está alimentando estão felizes. Krishna realized these things. Oh, everybody worships me. And what kinds of Sevananda come in his heart? For this regard, Krishna manifested in the form of Baladev Prabhu and servicing. Então, Krishna vê que todos ao redor dele estão servindo, eles estão felizes naquela posição de serviço. Então ele mesmo se manifesta como Baladev Prabhu para que ele sirva e ensina a todos a como servir. Try to understand. This is the prayer. One who serves and so much happiness. That is called Sevananda will come. Seva Ananda. Ananda means so much bliss will come into serve. Então entendam, aquele que está servindo vai experimentar a verdadeira felicidade. Essa felicidade é Sevananda, a felicidade que vem do serviço. The time is over now, 1:30, or I have to tell our son, what is it called? Pindadan. You prepare or not? Oi, fala por tudo. Alguém, Maharaj vai fazer a cerimônia de quando ele morreu, alguma coisa assim? Sim, a senhora preparou o que tinha que sim, you bring some prasad, one plate, which offered to Thakurji, and bring here. Ok, agora depois que a oferenda for feita, a senhora faz um prato de prachada do prato da oferenda, a prachada do prato da oferenda e traga que o Maharaj vai fazer. And bring his photo. Photo I have. E a foto do seu filho também, sim? Okay, you bring now. Agora a senhora pega a foto. Prepare one very nice plate. E prepare um prato. All kinds of Mahaprasad. Um prato muito belo com todo tipo de Mahaprasad. What do you offer to Krishna? Tudo que foi oferecido a Krishna. Então, agora pode começar a fazer o prato lá. You prepare very nice, one plate, little. Rice, dal, sabji, chapati, everything. What do you cook? Peraí, ajuda ela a fazer um prato bem bonito com tudo que foi feito. And brings arati lamp, ghee lamp. E prato de arte, cadê? Fala pra ela, Ramachandra, fala pra ela fazer um prato de arte. Ramachandra Prabhu. Fala pra fazer um prato de arte lá. And another things we also, what did I say? Honey. Mel. Honey. Não need. Maharaj. Harikata.
Not yet. Maharaj, I have a question. You're saying there's Brahma thread helping. What about ladies? Huh? How are ladies helped? We're not getting this. Are ladies, Gurudev, in their mind they are taking. You're cheating ladies. Huh? Are ladies' cloth is what? Around his chest, that is the secretary. Maharaj falou que as mulheres não recebem o cordão bramínico, então elas na mente elas recebem e qualquer roupa que elas usam que já está meio assim que deu com o cordão bramínico é aquilo. Janma Siddha. No problem. From your birth, all ladies are gopis, so no problem. Maharaj falou que as mulheres todas do nascimento delas elas já são golpes, então não tem problema. Understand? This is evidence in Srimad Bhagavatam. I have not said. Maharaj está dizendo, não é ele mesmo que está falando isso, a evidência está dada no Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, the wife of Brahman Patni, Jagit Patni. Então no Srimad Bhagavatam, ali no passatempo das esposas dos Brahmanas, Externally they have no Brahman thread. então externamente elas não tinham nenhum cordão bramínico. Understand? Yeah. They have no Brahma Gayatri mantra. Elas não têm o Brahma Gayatri Mantra, But their husband Brahmanas, they have Brahma Gayatri mantra. mas os maridos delas, os Brahmanas, eles têm o Brahma Gayatri. But who attains to Krishna? Brahmanas or the wives of Brahma? Então, mas entre os Brahmanas e as esposas dos Brahmanas, quem alcançou Krishna? Yeah? Look this. You read the purport of Vishwanath Chakravarti Pad. What he said. Então leiam o significado de Srila Vishwanath Chakravarti Pad e vejam o que ele diz sobre isso. And ladies, they have Janmagata Adhikar. Janmagata, from the birth they have right. Então, se diz que as mulheres têm Janmagata Adhikar, desde o nascimento delas elas têm esse direito. Understand? For this all Ved Puran, even with all their hankering, how to become the lady. Go before, why they are hankering for Govinda? Então, por isso, no Srimad Bhagavatam, nós temos grandes personalidades como Uda, eles querem alcançar um corpo de mulher, de feminino, não nesse mundo. Without Gopi form, you cannot serve to properly Krishna. Então, porque sem a forma de uma Gopi, o serviço de Krishna não pode ser feito de maneira apropriada. So ladies, they have Janmagata Adhikar, spontaneous they have. Então, as mulheres têm essa coisa espontânea, esse direito Some they espontâneo. accept or not, that is another thing, but they have Janmagata Adhikar. Então, algumas aceitem ou não, elas estão prontas para aceitar ou não, elas têm esse Janmagata So Adhikar. why need your secretary? You have already. Então, para qual a necessidade desse cordão sagrado, vocês já têm. Huh? So try to understand. All you are higher than everybody. Tem que entender, vocês são todas mais elevadas do que todo mundo. Why come down from up to down? Hã? Why will come down from up to down? Why? Então, por que vocês vão descer de onde vocês estão? Uddhava, Brahma, Shiva, Narada, all their hankering, how to take the wonderful dust of the gopis. Então, Uda, Brahma, Shiva, Nada, todos eles estão com essa esperança de alcançar uma poeira dos pés de lótus das gopis. If you take the sacred thread, then only you think I am Brahmana. Então, se vocês aceitarem o cordão bramínico, vocês simplesmente vão ficar pensando, eu sou Brahmana. Ai, Lakshmi. Lakshmi. All you are Lakshmi. All ladies they are Lakshmi. But Lakshmi is Brahmani, Maharaj. Lakshmi is Brahmani. She cannot get Gopi Brajbhas. Because she does not want to, what do you call it? Her fault is what? One fault. She does not want to anugatta to Srimati Radhika. Então, Maharaj falou, mas Lakshmi, todas são Lakshmi, mas Lakshmi também, uma falha dela que ela não quer servir sob a guia de Srimati Radhika. What is the only one fault of Lakshmi? Lakshmi is one fault, she does not want to serve to Krishna under guidance of gopis or Srimati Radhika. Então, a única falha de Lakshmi é que ela não quer servir Shri Krishna sob a guia de Srimati Radhika e as gopis. Gopis anugatta vina bhajilo Krishna, bhajilo napai Brajendra Nandan. And without anugatta of gopis or Srimati Radhika, if two bhajans never you attend to Krishna. Então, se diz que sem estar sob a Anugata das Gopis, o serviço de Krishna nunca poderá ser feito, e servir Krishna em Braj nunca poderá ser executado.
Maybe you can get the gopi form, but if you have no anugatta, you can attend to Krishna. Anugatta means under guidance. Então, talvez, né, você vai alcançar o corpo de Gopi, mas sem estar sob a guia de Shrimati as Gopis, o serviço direto a Krishna nunca poderá ser feito. Gurudev very nicely told. Right? Sannyasi, they are chanting what mantra? Gopi mantra. Understand? And ladies, they are chanting spontaneous chanting Gopi mantra. Então, Gurudev claramente ele disse que os sannyasis estão cantando Gopi Mantra, mas as mulheres automaticamente elas cantam o mantra, né? O seu Gopal Mantra, Kam Gayatri, estão cantando essas glórias né, das Gopis de Krishna. Only one your fault, you have to anugat of the Gopis. Otherwise you not. Então, a sua única falha, o obstáculo, você tem que servir sob a guia de Shrimati Radhika e as Gopis. For this regard, he has Chaitanya Chaitanya. Gopir anugatta vina, vajilo, napai. Without the under guidance of gopis, you cannot attend to Krishna. Então, no Chaitanya Charitamrita se diz que sem estar sob a guia das gopis, nunca o serviço de Krishna poderá ser alcançado. So try to understand. So your Brahman thread, what is need? Então, tenta entender, para as mulheres, qual a necessidade de um cordão brahminico? Just Vedas, why the sannyasi brahmachari is giving Brahman thread? Because Vedas some give some rules and regulations. Então, porque, qual a necessidade de brahmacharis e outros sannyasis usarem cordão brahminico? Porque os Vedas estipulam certas regras e regulações para aquele ashram. Vedas did not allow to the ladies to take the sacred thread, some vidima. Então, e uma das regras dos Vedas é que eles não autorizam mulheres a usar o cordão brahminico também. You cannot know why. Why there no answer? Vedas say you have to follow. Então, para isso não tem porquê. Porque os Vedas falam, então não existe porquê. A resposta é isso. If you by force take, if the lady by force take the sacred thread and chant the Gayatri mantra, Brahma Gayatri mantra, then so much Purush Bhav will come. Então, se uma mulher, por exemplo, ela ficar insatisfeita e quiser vestir o cordão brahminico e cantar o mantra dela, o Gayatri dela, ela vai desenvolver um Purush Bhav muito forte, ainda mais. You can chant, you can understand yourself. And big problem will come in life. Então, vocês podem cantar e tentar vocês mesmos, mas um grande problema virá na sua vida. Very far. You come is what? Last anger, so much egoistic mood will come. Então, a Gopi Bhav irá ficar muito longe, simplesmente luxúria, ira e esse ego muito grande vai se manifestar. I saw also many ladies, by force they are chanting Gayatri mantra, Brahma Gayatri mantra. And there so much egoistic mood come. Então, Maharaj está dizendo que ele viu muitas mulheres, independentemente, elas estavam cantando esse Brahma Gayatri, mas elas não estavam alcançando o Gopi Bhav, ele viu como, o que ia acontecer. Because Vedas giving that the permission, you have to do. Então, porque o que os Vedas permitem, instruem aquilo deve ser feito. Mahaprabhu gave example also. Então, Mahaprabhu também ele deu exemplo. Urine is what? Impure. All kinds of urine impure, apavitra. Então, por exemplo, todo tipo de urina é impura. But the urine of cow, that is pavitra and Krishna, taking bath with the urine of the cow, gomutra. Mas a urina da vaca, por exemplo, ela é pura e o próprio Krishna se banhava na urina da vaca. All kinds of urine, apavitra, impure or not? Então, todo tipo de urina é impuro ou não? But Vedas saying, no, you have to Vishnu puja, need is what? Panchagupta. And 5 types of cows and activities. Milk, yogurt, and cow dung, and ghee, and urine of the cow. Look, that's the Panchagupta. Panchagupta, Snan to Krishna. Então se diz, os Vedas dizem, que todo tipo de urina é impura, mas a urina da vaca é pura, tanto que a adoração de Vishnu deve ser feita com Panchagravya, que são os 5 ingredientes vindos da vaca, que é leite, iogurte, ghee, urina e o estrume da vaca. So why urine? Maybe your question. Então talvez alguém pergunte, mas por que urina? You say, I am human being, I am the highest. Vocês podem dizer... Cows is the animals. Why cows... Animals urine worship to Krishna. Vedas saying this, you have to follow.
Então vocês podem dizer, mas por que urina? Porque eu sou humano, eu sou superior ao animal, porque eu devo me banhar, eu devo banhar a minha idade com a urina animal. Mas os Vedas dizem isso deve ser feito, não tem porquê. I am not saying Mahaprabhu himself give this example, Chaitanya Charitamrita. Então Maharaj está dizendo que ele não está dizendo, o próprio Chaitanya Mahaprabhu deu esse exemplo no Chaitanya Charitamrita. And all kinds of bone, that is called impure, apavitra. Então, por exemplo, todos os tipos de ossos são também impuros. But conch is what? That Sankha. Sankha also, that is called bone. But Sankha always staying in Vishnu Puja. Without Sankha, you cannot worship to Thakur. Então, todo tipo de osso é impuro, mas a concha, que é considerada também como osso, ela é um ingrediente para o puja de Vishnu. To try to understand this. And stool, cow dung. And cow dung, that is the stool of the cows. But that is pavitra. Without cow dung, you cannot worship to Vishnu. Então, por exemplo, o estrume da vaca, ele é considerado pavitra, completamente puro. E sem isso, o puja de Krishna não pode ser feito. Vedas something give, that is just have to follow. That is why there are no question will come. No answer will come. Então, o que os Vedas dizem deve ser seguido, não existe porquê, aquilo deve, porquê, né? So you say, oh, Brahmachari putting the sacred thread, why we have not? Are Vedas not giving to you, so you have. Então, uma pessoa pergunta aos Brahmacharis sem cordão vermelho, por que a gente não tem? Né? Então, os Vedas estão falando isso, você não deve perguntar, isso não é isso. Understand? Everything, Vedas what saying, you have to follow. Então, o que os Vedas falam aquilo deve ser seguido. Not the Kali Yuga, all you are right, everything. Okay, Gurudev saying. So male person cannot give birth to baby. Então, agora em Kali Yuga tudo é possível, né? Porque Kali Yuga tudo é igual, tudo é possível, tudo acontece. Até talvez um homem vai dar luz a uma criança. Understand? Kali Yuga also doing these things. Então, devido ao feito de Kali Yuga, isso também vai estar acontecendo. Nonsense way. Okay, I am male, I have to give birth to baby. Então, em Kali Yuga, né, isso também, eu sou um homem, eu também vou dar luz. E isso Kali Yuga faz acontecer. Understand? That by force, they are planting. What is called? Plantation. Stupid nonsense. Por exemplo, a força, as pessoas estão plantando que seja e cultivando que seja, né? Esse é o efeito de Kali Yuga. What Lord creates, you have to accept. Mas o que Deus cria, aquilo deve ser aceito. Não coisas artificiais, não criar coisas novas. In the same way, bhajan sadhana, no artificial. Então, da mesma forma, bhajana sadhana não deve ser uma coisa artificial. Brahmachari have to put the secretary. Brahmacharis devem usar o cordão brahminico. Brahmachari no need secretary. Brahmacharis não precisam. They are spontaneous, they are right to chant holy names. They are chanting is what? Gopal mantra, Kama Gayatri. Everything. Então, Brahmacharis usam o cordão brahminico. Brahmacharis não precisam, elas têm Jamagata de cara, elas cantam Gopal mantra, elas cantam Kam Gayatri, tudo está incluído ali. The Brahma Gayatri's essence is coming in here. Kama Gayatri, Gopal mantra. Então, porque a essência do Kama Gayatri está no Gopal mantra e na essência do Brahma Gayatri está no Gopal mantra e no Kam Gayatri. You want ghee, so why do you want milk? I am giving to ghee to you. Então, existe o ghee. Para que você quer leite? O leite está... Não, o ghee é a essência do... Para você já, por que você quer um leite? You have need ghee or not? So I am giving to ghee. Why you asking to me? No, give me milk. Então, if I give to milk, then you transport in yoga, then many process to come to ghee. Are you direct giving ghee? Então agora, né, eu estou dando ghee. Para que vocês querem leite? Até transformar o leite no ghee é um grande processo. Eu já estou dando ghee. What do you want? So in the same way, Gurudev gives you what things? Gayatri mantra. Which Gayatri? No? Brahma, Kama Gayatri. Kama Gayatri is what? The essence of Brahma Gayatri. Então agora, né, a mesma coisa, o Guru dá Gayatri mantra, o que ele dá Kam Gayatri é a essência do Brahma Gayatri. To understand, Kam Gayatri is more, Kam Gayatri essence is what? The Gopi Bhav is there. E a essência do Kama Gayatri é o que? O Gopi Bhav. Understand? You don't know the mantra of Kam Gayatri. For this regard, Gurudev did not give me Gopi Bhav, Gopi mantra, Sannyas mantra. You already got everything, Gurudev did.
Então, uma pessoa sem conhecimento, ela vai dizer, o Gurudev não me deu Gopi Bhav mantra, não me deu Sannyas mantra, mas você não sabe que o Kama Gayatri é a essência de todos aqueles mantras. Male found very hard to attend to Gopi form, or you are automatically spontaneous in God. Porque na forma, né, You masculina are so lucky. é muito difícil de se alcançar esse Gopi Bhav. Então, mas vocês já estão nessa forma, já é mais fácil, vocês são muito afortunados. Understand? For this regard, all the Brahmanas and Jagi Brahmanas, they also worship the lotus feet of their wife. Então, por isso, agora, depois das esposas dos Brahmanas alcançarem Krishna, os Brahmanas eles começaram a adorar os pés das suas próprias esposas. And all the Brahmanas so much lamented for their own Brahmanical abhiman. E agora os Brahmanas, eles começaram a se lamentar pela aquela identificação de serem Brahmanas tão forte que eles tinham. And he read Srimad Bhagavatam, Jagi Patni Pakha. Então, leia Srimad Bhagavatam, Jagi Patni Upakyan. So who is her? Male person or female person? Então, Maharaj está dizendo, quem é mais superior, né? O homem ou a mulher? Every day when you wake up, taking the 5 names of the ladies, then your heart will be purified. Panchakanna nitya japet, sarvam papam vidhansati. Every day wake up early in the morning and chant 5 ladies' names. Então, Maharaj está dizendo, todo dia pela manhã, né, nós devemos acordar e cantar os nomes de 5 mulheres. What are the 5 ladies' names? Quais são os nomes das 5 mulheres? Bala. Ahila, Kunti, Tara, Draupadi or Mandadari. Look, Panchakanna, Nityam Smarit, Prata Nitya Smarit, Sarva Papam Vidhansati. Early in the morning, if you chant the 5 ladies' name, then all your sinful activities will. Então, Not your girlfriend's name. Então, o nome dessas 5 mulheres vai ser cantadas pela manhã, todos os dias pela manhã, não o nome das nossas 5 últimas namoradas. Well, no problem. If your Namorada's name is what? Draupadi. Mas ok, se o nome das suas últimas namoradas for um deles, não tem problema. Our Vedas so many glorifies of the lady. Give the samman. Samman means respect to all the ladies as like your mother. Então os Vedas, eles ensinam, eles dão exemplo de como as mulheres são muito respeitadas e são consideradas como a própria mãe. So many evidence in our Shastra. Então tanta evidência é dada no Shastra. So all the ladies, they are very fortunate. Então todas as mulheres são afortunadas. Krishna loves the gopis. Krishna, ele ama as gopis. Krishna loves his friends or he loves his gopis. Krishna ama os seus amigos ou as gopis mais? Gopis. As gopis. So try to understand. So don't you upset. All Então you não are higher than me. não fiquem chateadas. Todas vocês são mais elevadas do que eu. Oh, Prema. Maharaj, a long time ago, this is a completely different question. One time, you were showing Ramayana, Kartik, remember? Big screen. Yeah. And then you're explaining how in one commentary, Vishnu Chakravarti Thakur says that if someone doesn't enter into Ramlila, he can understand Madhurya Das. Maybe if not speaking out anytime, you can Okay, say okay, Arati. Now two. this Pinda? No, first Arati, then do Pindadan. Okay. Jasomoti Nandana Brajavarana Ranjana Parana Dhana Madana Manohara Gopi Parana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Gopi Parana Arya Ramana Hare
बिहारी श्री श्री राधा बिहारी जी जय श्री श्री मदन मोहन जी जय श्री राम कृष्ण